Fala, meu amigo, fala, minha amiga, Carlos Henrique aqui para mais um episódio do nosso podcast. Se você é novo por aqui, esse é o canal Demitindo Meu Chefe. A nossa missão aqui é ajudar pessoas que querem ser melhores, que querem montar negócios, ter uma renda extra e, quem sabe, demitir aquele chefe chato para viver desses negócios. Ao meu lado esquerdo aqui, minha digníssima esposa e sócia, Débora Mello. Se apresenta, pessoal. Fala, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje a gente tá trazendo um cara surreal que passou pela pandemia, duplicou o negócio dele. Então aguarde aí que vem coisa boa. É isso aí, à minha direita, Jailson Produções. O cara é produtor de eventos, empresário, muito forte aqui na nossa região. Já produziu evento para várias celebridades aqui de locais. Meu irmão, muito obrigado pelo convite. Dá um oi aí, se apresenta pro pessoal. É isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para quem está assistindo a esse podcast. Meu nome é Jailson Nunes, trabalho com eventos, sou promotor de eventos, casamento, 15 anos, entre outros. Estamos aí nas estradas há um longo tempo. Vamos ver o que é que dá. Vou contar a história aqui para vocês. Isso aí. Primeiro de tudo, galera, para você que já tá aqui, que é novo, que veio aqui através de Jailson ou através de qualquer outra pessoa, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, sai um vídeo todo dia aqui e podcast sai um por semana. Sai também cortes, vídeo meu, vídeo dela. Vai sair muita coisa bacana aqui no canal, sempre para te ajudar a ser uma pessoa melhor. E vamos para nossa entrevista. Meu irmão, pro pessoal te conhecer, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a tua vida pessoal. Gostaria de saber, assim, tuas origens, como é que foi a fase escolar, a tua infância, se tua família é rica. Essa parte pessoal mesmo aí. Conta um pouquinho aí pra gente. É isso aí, eu venho da família humilde, né? Mãe empregada doméstica, meu pai marceneiro, né? E aí estudei também em colégio público. E assim a vida foi continuando, trilhando novos caminhos, né? E até chegar no segmento de eventos, né? Até porque não estava nos meus planos trabalhar com evento. Também venho de uma família evangélica, tenho uma base de uma educação cristã. E após os meus 17 anos para 18 anos, foi que eu comecei a trabalhar no setor de evento. E aí foi onde fluiu, né, essa vontade de seguir em frente, né, no setor de eventos. Tu teve um emprego nessa área? Isso. Teu primeiro emprego? Foi o meu primeiro emprego. O interessante que comecei a trabalhar em um buffet, um certo buffet. Nesse buffet eu passei 1 ano e 7 meses. 7 meses fechado, carteira assinada, e 1 ano freelance. Então eu era daquele tipo do funcionário que vestia a camisa da empresa. Mas vestia a camisa da empresa, mas eu não tinha um certo retorno ou um certo reconhecimento, né, pelo meu patrão. E assim, por vestir a camisa da empresa, sou um cara dinâmico, gosto de fazer o meu melhor, né? Tudo que eu vou fazer, eu gosto de fazer o meu melhor para aí ter o retorno em cima disso. E o interessante é que nessa empresa eu comecei a trabalhar e o meu patrão, ele me dava total liberdade de compras, fazer compras, comprar material para o evento. E aí, trabalhando nessa empresa, né, já estava organizando tudo aí para eles, então surgiu esse desejo, né, de por que não trabalhar, né, para mim mesmo. Com eventos, decoração e buffet. Então, nesse período, eu comecei a já me organizar. Como eu fazia compras de lá do buffet, compras de materiais, de peças. Então, já comecei também, além de comprar para um buffet, eu comecei a investir também, né, na minha empresa, onde nem surgia ainda, não tinha nem a empresa ainda, né, mas eu estava nesse projeto de construção para futuramente, quando eu sair da empresa, eu já ter um material de trabalho e aí já dar continuidade. E isso tu tinha 17 anos? Isso, eu era de menor, tinha meus 17 anos. Tu foi contratado para trabalhar com tudo, decoração, com tudo lá? Isso. Como eu tinha falado, fazia parte de uma igreja, né? E vindo da família muito humilde. E uma irmã nessa igreja, me vendo ali e tal, disse: Jailson, tem uma oportunidade, tem uma vaga de emprego lá no buffet onde eu trabalho, que ela trabalhava também. E aí, eu posso te levar para tu fazer uma oia lá, como diz a história, né? E aí, quem sabe, se você ficar, ela gostar, você continua. E aí eu topei. Ao chegar lá, por ser uma pessoa dinâmica, fui nesse dia, quando eu fui lá fazer essa entrevista, de fato, de festa, de evento, eu não sabia de nada. Eu posso assim dizer que ali o buffet onde eu trabalhei foi a primeira faculdade, minha primeira experiência, onde eu entrei e dali eu comecei a aprender, né? Para hoje eu estar aqui, né?
com eventos, trabalhando. E eu posso dizer que esse primeiro emprego foi uma base, né? Onde tudo começou. E quando eu iniciei ali, eu iniciei como copeiro, né? Lavando copo. Mas enquanto eu estava lavando o copo ali naquela empresa, eu observava um decorador que estava decorando, o florista fazendo os arranjos. Eu observava a cozinheira fazendo os pratos quentes do evento. Então eu comecei a me interessar dentro daquele buffet por outras situações ali também. Então muitas vezes eu não ganhava por aquilo, mas eu chegava, estava lá uma irmã mexendo o prato quente, não, deixa eu lhe ajudar aqui. E aí, quando ela começava a ajudar, ela colocava os ingredientes, e aí eu fui tendo experiência. Isso também, no bolo, tinha lá a confeiteira fazendo um bolo, tal. Eu chegava lá, deixa eu lhe ajudar. Eu pedia essa ajuda para ajudar, para só pegar a experiência. E quando eu saí, interessante que muitas vezes eles não passavam para mim a receita base, né? Mas pelo que ele colocava ali, eu já assimilava. Quando chegava em casa, anotava, e tudo isso começou a fluir assim. Entendi. Show de bola. Já tinha a visão empreendedora, né? De estar dentro do negócio. Quando eu trabalhava também, eu tinha essa visão. Quando eu entrei para trabalhar no escritório de advocacia, eu estudava direito, e eu ficava tentando entender como que o dono fez para ter um escritório. Isso. Sempre pensava nisso. Um dia eu quero ter meu negócio. Então, essa visão aí já é uma visão de quem é empreendedor. O cara chegar lá e já ficar de olho. E aí o pessoal meio que te cortava, até acho que com medo, né? Isso. E eu também tinha um medo, tipo, de andar com minhas próprias pernas. Por quê? Ao trabalhar ali na empresa, então total responsabilidade era da dona, né? De correr atrás de cliente, essa dinâmica que o que faltava em mim era essa dinâmica de buscar cliente, de abordar o cliente, de atender cliente, de fechar o contrato com o cliente, de ter a conversa, né? E conquistar aquele cliente. Então, o meu medo era isso aí. Eu já tinha um certo material que já dava para atender já um evento já para até 100 convidados, isso de prataria, de copo. Eu trabalhava naquela empresa, então todo o meu dinheiro eu revestia em material, né? Só comprar peças para quando futuramente eu sair dali, eu estava meio que acobertado. Mas o medo era isso. Como é que eu vou iniciar, né? Como é que vai ser o meu primeiro evento após sair daqui? Até porque naquele momento ali eu era funcionário. Então eu ia deixar de ser funcionário, né, para ser patrão, dono do meu próprio buffet. Então a dinâmica mais complicada para mim era nesse ponto aí. Entendi. E a credibilidade, hein? Assim que tu começou a trabalhar para você mesmo. Pronto. E surgiu uma oportunidade, né? Até então ainda estava trabalhando nesse buffet. Então surgiu uma oportunidade de fazer um casamento. O meu primeiro casamento. Sozinho. Só. Teu primeiro evento já foi um casamento. Já foi um casamento. Meu primeiro evento, um casamento. E o interessante é que nesse tempo eu trabalhava, ainda continuava trabalhando nesse buffet e fazia o freelance em outro buffet como decorador. Então já estava saindo daquele foco. E quando eu fui fazer uma visita técnica, a dona desse buffet mandou eu atender essa cliente, até porque quem fazia a decoração era a minha pessoa. Então nós já fomos lá fazer a visita técnica com ela, com essa cliente, e assim eu fui. Então já estava meio que desenrolando, né? Pegando já o macete. E aí passei todas as informações para a noiva, tudo deu certinho, e ela gostou das ideias que eu dei para o casamento. E ao sair, terminar, quando eu cheguei em casa, ela mandou uma mensagem para mim. Essa cliente disse: Jailson, olha, veja só, eu sei que eu já estou com o orçamento do buffet que você trabalha, tal, mas chegando aqui em casa, conversando com a minha mãe, eu disse: eu gostei tanto daquele cara, achei aquele cara tão desenrolado. Como o meu casamento, Jailson, é algo assim, meio que simples, eu queria diretamente fechar com você, sem fechar com o buffet. Mas eu acho que em toda situação a gente tem que ser honesto, né? Então, trabalhava naquele buffet, então, querendo sim ou não, o contrato era do buffet, não meu. Então eu disse: olha, posso até fazer, até porque eu nunca fiz nenhum evento solo sem estar no buffet. Mas você tem que comunicar à dona do evento que não vai fazer mais, e daí então a gente segue com o seu orçamento. E assim foi onde iniciou o meu primeiro evento, né, com essa cliente. Ela era advogada da Ortobon. E como foi que a dona do buffet reagiu?
Pronto. Como eu tinha passado para ela falar com a dona do buffet, assim ela falou, tranquilo, então, cabe o cliente fechar com um profissional que ela deseja, até porque hoje isso é muito relativo. Quando o cliente chega até lá o meu escritório para fazer um orçamento, ele já vem com orçamento de várias empresas, né? Então, mesmo eu sendo funcionário daquele buffet, então o cliente ele tem a sua liberdade, total liberdade de fechar comigo ou com o buffet. Sendo assim, ela deixou o buffet ciente disso. Foi complicado porque, querendo sim ou não, eu passei naquele momento a ser um concorrente. Mas foi um ponto inicial para eu ter aquele impulso. Não, agora ou vai ou não vai agora, né? Então foi onde começou. E aí a gente já comecei a conversar com ela, mas nesse período, trâmites de contrato, eu posso dizer que tudo assim é permissão de Deus, né? Deus, ele escreve certo por linhas certas, sempre eu digo isso. Então, quando eu tive aquele primeiro contato, eu e a cliente, então, como decorador e ela como cliente, e assim, não tinha contrato, não sabia nem por onde começar. E também não sabia que aquela cliente minha, ela era advogada. Então foi tudo, eu posso dizer que foi tudo permissão de Deus. Então ao chegar aí, eu fiz o orçamento dela a punho mesmo, um papel, e ela olhando assim, disse, Jailson, olha, veja só, tô percebendo, você nunca trabalhou assim, né, com evento e tal, o primeiro evento, o meu primeiro evento, vou lhe ajudar. Venha tal dia, acho que uns 15 dias após, que a gente vai assinar o contrato, vou passar para você como é que se procede em uma assinatura de contrato. Então foi onde começou. Aí voltei, quando eu voltei no dia que a gente combinou, chegando ali, ela tinha batido um contrato, esse contrato reconhecido firma, tudo certinho. E aí ela me passou todos os protocolos, aí olha, assinatura de contrato, se procede dessa forma, protocolo esses para o cliente, para o contratante, para o contratado. Então ela começou a me ajudar nesse ponto aí, como cliente, e me ajudando também, porque não sabia como era que começava, como era que surgia uma empresa. Então foi um ponto inicial. E o mais interessante é que, depois que ela passou para mim tudo isso, assinei o contrato com ela, tudo certinho, estava no escritório dela, no birô, e já tinha um valor que estava acordado, né, com ela. E assim ela chegou para mim, olha, Jailson, se o meu casamento der tudo certo, você tem uma amiga pro resto da vida. Mas também, se der alguma coisa errada, não me tenha como inimigo. Mas isso aí para mim foi um desafio. Foi bom. Foi um ponto inicial e hoje eu tô aqui, né? Nesse momento que tu aceitou, que ela foi lá, comunicou a dona do buffet, tu continuou trabalhando no buffet ou ali tu pediu demissão? Continuei trabalhando no buffet. Depois desse evento, mesmo assim? Continuei trabalhando no buffet, porém a recepção não era a mesma, né? Já começou já a ser diferente, né? A minha patroa, né, no caso, para comigo. Então começou a ter pequenos atritos, né, que no decorrer do caminho acabou dificultando, né? E assim, eu observava que ela queria que eu pedisse, né, demissão, até porque nesse período já estava trabalhando, né, fechado. E para ganhar tempo, começou a me tratar de uma forma diferente para poder sair. Mas mesmo assim, eu continuei até onde deu para segurar. Depois, se não, já fiz um casamento, já deu certo. Desse evento que eu fiz, começou a surgir novos eventos, até porque a gente que trabalha no segmento de evento, a divulgação ela é boca a boca. Eu faço um evento para você e após o seu evento você indica para um amigo tal, e assim vai. Então, se não. Então, já que eu quero continuar com a minha empresa, então vou ter que sair. Foi quando, de fato, eu pedi demissão. É como o canal diz, né? Tu demitiu o teu chefe ali para realmente montar teu negócio de fato e continuar. E aí tu tinha 19 anos aí nessa fase. Isso aí eu já tinha meus 19 anos já. E aí comecei, saí da empresa sem direito a nada, tive que pedir demissão. Vai receber o dinheiro do mês, né? Só o dinheiro do mês e nem o seguro-desemprego, né, no caso, ela liberou, mas valeu a pena. E também sempre eu digo que trabalhei nessa empresa
E para mim foi, como eu falei, uma faculdade. Então, não tive os direitos que era devido, mas o reconhecimento, o que eu aprendi até hoje, isso aí ninguém tira, né? Então, valeu a pena. Com certeza. Aí depois do casamento, fiz o casamento da advogada, tal. E qual foi, depois desse, um outro evento com responsabilidade grande assim? Pronto. E aí a gente começou, né, trabalhando. No início eu precisava de uma divulgação maior. Naquele tempo, assim, não existia era só o Orkut, né? E o MSN. Então, Acabou de entregar a idade. então, assim, para você fazer uma divulgação como hoje, nas redes sociais, o Instagram e o Facebook, ajuda mais, facilita mais. Naquele tempo já era meio complicado. Mas tinha o classificado, não sei se hoje ainda tem, em um jornal. E aí a gente começava a anunciar, né, nesse jornal. Não tinha muito recursos para isso, até porque eu estava começando. Então, eu colocava um simples anúncio, e o meu era o menor que tinha, mediante a muitos bufês que anunciavam seu buffet ali no classificado, mas eu coloquei uma promoção, né? Coloquei uma promoção em meio a tantos bufês aí, onde por mais que o meu anúncio fosse pequeno, mas a promoção ela chamava atenção. Então foi onde começou a chover eventos. Tu lembra como era essa promoção? Era 50%, 30%? Era quanto, mais ou menos? Poxa, era bem conta ao valor que hoje a gente cobra, né? Eu fazia pacote de buffet, decoração, o buffet completo. Isso aí, quando eu saí do buffet, eu comecei a fazer tudo. Eu mesmo fazia tudo. Eu era o pasteleiro, eu era o confeiteiro, eu era o decorador, que eu não tinha equipe. Chamava algumas pessoas para me ajudar, mas eu tinha que fazer tudo porque eu não tinha dinheiro para pagar. A única pessoa que eu contratava, a única equipe que eu contratava eram os garçons, porque tinha que ter os garçons para servir. Mas a parte da dinâmica, da organização do buffet, isso era tudo comigo. Eu já começava já a semana, uma segunda-feira, produzindo salgados, doces, fazer o bolo. Então, como eu produzia, então conseguia colocar um preço legal. Trabalhava muito, mas dava para desenrolar. Então era um pacote de R$2.000, de 1.800. Com tudo. Com tudo. Buffet, decoração. Quer fazer o nosso não? Outra realidade é diferente. E aí começou a surgir. Não vou dizer, poxa, Jair, se tu ganhasse dinheiro, não. Não ganhei. Mas frutos hoje dos eventos que eu trabalho hoje, de empresas que a gente trabalha hoje. Hoje eu fiz o casamento de Cuco Pobicinho, fiz grandes lives de várias cantoras aí de brega, né? E para chegar até hoje, eu tive que ter essa base lá atrás. Trabalhei muito, me esforcei muito, né? Não ganhei um retorno em valores, mas ganhei, né, uma credibilidade no mercado de trabalho que hoje aí, muita gente conhece aí, o nosso buffet, Jailson Nunes, Alex Kids, junto com a parceria hoje com a Benção Recepções. Show. Aí tu falou que quando tu queria sair lá do emprego lá, demitir teu chefe lá, teu principal medo era de não conseguir captar cliente. Isso. Ou seja, uma dificuldade de vendas. De vendas. E a gente não tá falando, galera, das vendas de hoje, não, que é só pegar o celular, fazer um stories. Bem mais fácil. E você pode alcançar milhares de pessoas aí com isso. Às vezes o cara não tem nem seguidores, mas ele clica ali em impulsionar, bota um dinheiro no Instagram, pum, bombom. E na época o cara, ele pegou o anúncio dele e ele colocava também no tem classificado. Influencers, né? Isso. Se não quiser fazer... Isso ajuda. Você compra autoridade hoje, né? Isso. É. E ele foi lá para o classificados. Isso. E aí tu acha que qual foi tua principal vantagem para começar a vender? Tu acha que foi realmente as promoções no classificado? Tinha algo a mais no lidar com o cliente? Como era isso? Porque nem o WhatsApp tinha nessa época. Não tinha. Tu tratava com os clientes por onde? Não tinha. Era só por telefone mesmo. Ligação. Ou ligação ou pessoalmente. Dificuldade a gente teve em todos os sentidos, até porque não tinha carro naquele tempo, não tinha transporte. Então, por anunciar no classificado, eu sendo de Olinda, então eu comecei a abranger eventos em vários bairros aqui do Recife. Então tinha que me deslocar, tipo, pegava um cliente em Aldeia, em Camaragibe, então tinha que ir de integração em integração, sair um pouco mais cedo para atender esse cliente, tal. Então era complicado nesse ponto aí. Mas me ajudou porque até então eu não tinha nenhum evento, ninguém conhecia Jailson Nunes, ninguém conhecia. Eu estava iniciando.
Eu tive experiência assim de observar grandes decoradores que olhavam assim, poxa, fulano trabalha. Eu me espelhava nesses grandes decoradores, nesses grandes buffets. Mas para ele chegar até hoje, criou essa história, teve uma base, né? Então eu tinha que criar também a minha, tinha que começar também como eu comecei do zero. Então o classificado ele me ajudou muito. Foi ele que divulgou, né, o meu buffet naquele tempo. Então, onde eu não tinha nenhum evento, eu comecei a fazer 3, 4 eventos por semana, né, daquela promoção. E tipo, beleza, fechei um pacote daquela promoção aí, dali do jornal que eu estava anunciando, mas após passar aquele evento, outra pessoa já me contratou, então já não cobrei mais aquele valor, já era um valor já diferenciado. Os valores que entrando, eu já comecei já também a investir em mais materiais, até porque até hoje, se você não tiver umas peças diferenciadas, você fica para trás. Então, cada dia você tem que se renovar para ser o diferencial no mercado de trabalho. Show de bola essa visão aí, show de bola. Galera, o cara começou o evento, começou a empresa, né, o negócio basicamente sem nada, sem cliente, sem estrutura, sem nada, ali com a cara e a coragem de fato, e num tempo bem mais difícil do que o nosso. Ele não tinha carro, não existia WhatsApp, não existia Instagram. Era o Orkut, como ele falou, o cara fez no classificado do jornal. Isso. E para você que é de fora, tem muita gente que é de fora, ele falou, Olinda pra Aldeia. Cara, são 3 cidades de diferença, 50 quilômetros, com muito trânsito no caminho. Não tem ônibus direto, você tem que ir descendo, né? Pega um ônibus, desce daquele ônibus para entrar em outro e assim sucessivamente. E toda essa dificuldade aí que foi sendo vencida pouco a pouco. E a tua forma de captação, que tu trouxe um preço atrativo, porque tu, na verdade, não queria ganhar dinheiro, tu queria mostrar o teu trabalho. Fazer a divulgação. Então já é uma sacada para você que tá assistindo aí, que talvez queira montar o seu negócio e queira ficar rico, né? O cara quer montar uma empresa de evento, quer ficar rico no primeiro evento. Quando a gente começa a empreender, a gente não tem esse sucesso todo no início. Isso. É passo a passo, indo devagarzinho, até chegar... O retorno não vem rápido assim, não. Até chegar num momento que você já tá fazendo casamentos de grandes artistas. Isso. Exatamente. Então vamos falar agora sobre a parte de buffet mesmo, que eu não entendo nada, só entendo chegar lá e comer. Para ter um buffet de sucesso, Jailson, o que é preciso? Precisa ter materiais, peça de decoração, você contrata ou você compra? Como é que funciona essa parte estrutural de uma empresa, um buffet? Isso. Hoje em dia, em relação a eventos, a concorrência é muito grande, né? Tem vários profissionais aí, entre decoradores, buffets de qualidade, né? Que, querendo ser ou não, a gente se espelha também, né? Quando o produto é bom. Mas é isso aí, tem que ter o diferencial que o cliente gosta. Geralmente as noivas, quando vem fazer um orçamento conosco, eu tinha até falado aqui para vocês, elas já vêm já com a base já de orçamento de outros buffets, né? E ela chega para fazer também o orçamento e comparar uma coisa com a outra. Então, quando o cliente vem, então tem que já abordar ela com um diferencial que o outro profissional não tem. Seja no cardápio de buffet, um buffet diferenciado, um cardápio diferenciado para chamar a atenção do cliente e com qualidade, porque se não tiver qualidade nesse segmento de eventos, não rola, tem que ter qualidade. Em relação à decoração também tem que ter peças diferenciadas, peças essas que vai chamar a atenção, né, do teu cliente, né, para fechar o orçamento contigo. E o interessante, eu acho muito interessante isso, eu gosto quando o meu cliente ele chega até a mim, né, com orçamento já de outros buffets, e ele fecha comigo. Então prova que se ele resolveu fechar comigo porque ele viu em mim, né, o potencial, a qualidade, o diferencial, e isso não tem preço. Show. E hoje, qual é o tamanho da tua empresa? Hoje, tu conta com quantos colaboradores? No começo era só tu. Hoje, qual é o teu papel? O que é que tu faz de fato? O que é que tu bota a mão na massa? E quantos colaboradores tu tem? Eu sempre costumo dizer que o olhar do dono é que engorda o gado, né? Por mais que a gente vai evoluindo no decorrer do caminho, mas sempre tem que estar ali presente.
seja ele na parte do buffet. Hoje eu tenho equipe de garçons, tenho uma equipe de apoio, segurança, manobrista, serviços cerimoniais. Vai depender da necessidade do evento, né, que o cliente está contratando. A gente tem toda a equipe para abastecer, né, atender a necessidade do cliente. Eu amo fazer o que faço, né? Seja decoração, buffet. Então, por mais que hoje eu tenha uma equipe que trabalhe de qualidade, que faz o nosso serviço, mas eu gosto de estar de dentro também, ajudando, seja na parte da decoração, por mais que eu tenha um florista que faz toda a parte floral, mas ao terminar, sempre tem que ter o meu toque, eu vou lá, então olha, isso aqui tá bom, Supervisiona toda... Isso, mas pode melhorar, e assim, sempre esse toque é o diferencial. Até porque hoje eu faço 4 eventos num dia. E o interessante é que eu mesmo abordo o cliente, e no dia do assinatura do contrato, o cliente diz: ó, Jailson, eu quero você tem que estar no meu evento. Mesmo eu estando naquele dia com 4, eu tenho que me virar nos 30, nem que eu passe rapidinho ali no evento, a noiva me veja tal, e já vou para outro evento, mas em todos eu gosto de estar presente, tanto eu como o meu sócio, que é o Alex Kides. Então a gente tem que estar sempre ali de dentro. No caso, tu consegue fazer vários eventos no mesmo horário? Tu tem equipe para isso? Tenho equipe. Hoje eu tenho equipe para isso. Eu tenho equipe, seja 4 casamentos durante o dia, coloco uma equipe em cada evento, e tem a minha pessoa que eu fico gerenciando o evento, o Alex gerencia outro evento, a minha irmã, e tem uma cerimonialista, né, que também gerencia. Tu tem 4 responsáveis, Isso. 4 cabeças. E são pessoas que, tipo, eu não estando no evento, o evento flui perfeitamente. Só é a questão da confiança do cliente, que muitas vezes o cliente confia só em você. É porque ele fecha com você, né? Isso. Então ele te conhece Isso. mais profundo. Uhum. Aí quando você diz, eu vou colocar uma outra pessoa no meu lugar, já não é a mesma coisa. Isso. Aí eu tenho que me virar nos 30, passar lá rapidinho e tal, pelo menos para o cliente me ver, e aí dá tudo certo. Massa, show. Muito ensinamento até aqui. Você que está assistindo até o momento, que não se inscreveu no canal, vai aí embaixo, clica em inscrever-se, ativa o sininho de notificações, todo dia tá saindo um vídeo novo, toda semana tá saindo um podcast novo, já deixa o like aí e fica junto com a gente. Jailson, ao longo de todos esses anos, tu com certeza viu muita gente começar no ramo de eventos. Vou abrir um negócio, às vezes até gente que trabalhava contigo, e vou lá e vou abrir um negócio, e parou. Tu acha que qual é o principal fator que faz a galera quebrar nessa área, que faz a galera fechar? Qual é o principal erro que quem está iniciando em evento comete? Isso aí. Eu costumo dizer que o valor que a gente fecha com o cliente, o valor total, não é 100% seu, né? Você tem que estar investindo em materiais, entre outras situações que a tua empresa ela precisa. Então, o ponto inicial é isso aí. Fazer investimento, você está fechando o contrato, você tem que saber dividir o que é lucro e o que não é. Até porque hoje em dia eu sempre fecho o contrato com o cliente, primeiro eu faço todos os meus pagamentos com todos os meus fornecedores, né? Seja flores, refrigerante, e entre outros que compõem, né, o buffet. Você também é bem interessante você ter um capital de giro. Você tem que ter um valor, uma reserva de emergência. Essa é a principal dificuldade da galera. Tem que estar, porque muitas vezes, assim, eu observei até agora no período da pandemia que, assim, foi do nada, né? Pegou todo mundo de surpresa. E ao pegar todo mundo de surpresa, muita gente não estava com uma certa reserva. É o costume, né, do ramo de evento. Você, de repente, hoje... Poxa, hoje eu estou precisando de uma grana para fazer um investimento em uma certa peça, e eu quero um dinheiro rápido, que entre rápido, para eu fazer esse investimento. Então eu posso lançar uma promoção, né, nas minhas redes sociais, e logo eu estou aí com 5 contratos assinados. Mas lembrando que vai chegar o dia daquele evento, e eu vou ter que colocar aquele evento para fora. Ao chegar o dia do evento, eu tenho que pagar garçons, tenho que pagar cerimoniais, tenho que pagar fornecedores. E se eu não tiver com dinheiro, como é que aquele evento vai rolar?
você vê hoje que é notório, muitos bufês após a pandemia se quebraram, fecharam as portas, porque não tinha mais reserva. E não tinha de onde buscar. Eu costumo dizer, de onde você tira e não coloca, um dia vai fazer falta. E muitas vezes não tem como você recomeçar de novo. Entendi. Jailson, rapidinho. Só para eu não me esquecer. Antes de tu falar da pandemia, como foi na pandemia, os teus serviços, no caso, o teu principal serviço é o buffet e as outras partes tu contrata por fora. Aí tu consegue fazer o evento completo, sendo que o teu principal é o buffet e tu sai contratando. A minha empresa ela é completa, né? Desde o buffet, a decoração de casamento, 15 anos, festa infantil, confraternizações de empresa, aniversários, a gente atende tudo, certo? A única coisa que eu contrato são a equipe, né? Equipe de garçom, equipe de cozinha, mas toda a estrutura, seja ela decoração, qualquer tema nós temos hoje, e o buffet também, desde os doces, os salgados, o jantar, todo o cardápio, ele é elaborado por mim. Aí a questão de, tipo, som, iluminação, essas coisas já é por fora. Isso. Aí, geralmente, a casa de festa, onde você contrata, né, para fazer o seu evento, já tem já mesas, cadeiras, som, né, DJ, iluminação. Mas se o cliente, muitas vezes o cliente, tipo, casamento, né, muitas vezes chega, é a primeira experiência, né? Nunca casou, então fica sem noção de como vai iniciar fazer o evento. Aí é onde a gente entra, né, com assessoria. Hoje também eu faço assessoria com meus clientes, onde ele não tem nada e eu ofereço tudo para eles. Seja o vestido da noiva, o terno do noivo, penteado, fotografia. Eu tenho contatos que no decorrer desse longo caminho, né, a gente adquiriu certas amizades boas que hoje eu posso fazer esse intercâmbio. Levo o cliente já para esses fornecedores, porque o cliente ele não fica voando sem saber como é que vai iniciar fazer o seu evento. Muito massa. Era isso que eu ia perguntar. Porque, por exemplo, eu e Débora, a gente quer casar, um exemplo. E a gente não tem... Um exemplo não, a gente quer casar. Aí, vamos supor, a gente quer fazer o evento e a gente não tem a casa, não tem nada. Então a gente te contrata, ó, não quero me preocupar com nada. Tu já vai ver tudo, velho. Minha roupa, a roupa dela, penteado, tudo, velho. Isso é muito massa. Tudo. E aí eu repasso, né, os fornecedores. Hoje eu tenho essa troca de serviço, né? Há profissionais por aí que trabalham com uma porcentagem de indicação. Eu já não trabalho dessa forma, eu já trabalho já numa porcentagem de amizade. Porque eu acho que a amizade não tem preço. Onde eu posso te indicar, quando o cliente chega até a minha pessoa, que ele confia no meu trabalho, e eu digo, olha, feche com um tal fotógrafo, porque eu assino embaixo, o cliente não quer nem saber muita conversa. Ele chega e fecha, independente. Isso aí se procede dos dois lados. Ele também lá, quando chega um cliente em busca de um buffet, ele, olha, feche com o Jailson, porque o Jailson é o cara. Então, são uma troca. Isso. Então, isso aí não tem preço, não é muito bom. Show. Network, né? Network vale mais do que dinheiro, né? Você ter os contatos certos sempre vai valer mais do que dinheiro. E aí, tu é da área de eventos, produções de eventos, e a pandemia, eu acho que foi o setor mais afetado, né, velho? Como é que foi aí a pandemia para tu? Teu negócio já estava sólido, né? Quando chegou a pandemia, tu já estava grande, né? Eu posso dizer que bem antes da pandemia, né, como a gente estava conversando, a gente não começa a ter um retorno em um certo investimento em uma empresa rápido, né? É passo a passo. E o passo, posso dizer que é lento. Se você não persistir, não insistir, for até o fim, você para no meio do caminho, né? E aí, quando realmente o buffet estava decolando, começando a decolar, né? Da mesma forma que decolou, caiu de vez. Todos os eventos, a gente foi pego de surpresa. Tu tava no auge quando a pandemia chegou. No teu auge ali. Tava ali, eu disse, pronto, agora... Tu já tinha feito algum evento grandioso? Já, ali eu já passei, já não tava mais anunciando nos jornais. E aí já comecei a fazer interior, casamento, já fiz casamento interior, Joaquim Nabuco, Lagoa do Carro, entre outros interiores, né? Que aí também foi o que deu um up também no evento.
E começou a chegar contratos novos, contratos de empresas e tal. E quando estava mesmo, tipo, agora vai. Agora a gente tá com o buffet num patamar agora diferenciado. Expandindo a marca, né? velho? Isso. O pessoal já estava conhecendo tal. Então foi quando chegou a pandemia. Então, quando chegou a pandemia, pegou a gente, todo mundo de surpresa, né? E segmento de evento, ramos de eventos, né? Eventos, show, bares, né? Foi o que foi afetado, fecha tudo e Parou tudo aí. parou de tudo e viver de quê agora? Eu observo que a gente que trabalha com evento, eu acho que serviu de lição, né? Pra gente sair da zona de conforto. Porque muitas vezes é muito fácil estar ali atendendo o cliente, fechando vários contratos durante uma semana, e do nada você olhar para um lado e olhar para o outro, e como é que vai ser agora? Beleza, fechou tudo, não trabalha mais, mas a folha de pagamento tá aí todo mês para você pagar e vai tirar de onde? Se a minha renda fixa é o buffet. Daí então, hoje eu sou formado em gastronomia, faço especialização no Senac, e daí eu disse, pronto, como é que eu vou fazer? Tenho que usar as armas que eu tenho. Né? Tenho que usar as armas que eu tenho, porque naquele momento aí, como eu estava falando, você tem que ter um capital de giro. O cliente já estavam pagando seus eventos. No dia que o governador bloqueou todos os eventos, na mesma semana eu estava com 3 eventos que teve que ser cancelado, remarcado até uma data que fosse liberada, que a gente passou 2 anos Sem data, né? sem data. E naquele momento ninguém sabia se iam ser Ninguém sabia. 30 dias, né? Isso. Como eu sou muito transparente e gosto dessa transparência com o meu cliente, graças a Deus, eu não devolvi dinheiro de nenhum cliente. O cliente foi bem amigável. Eu posso dizer que eu tenho os melhores clientes. Meus clientes são tudo selecionados. E os noivos, né, daquela semana entenderam que tinha que ser cancelado o evento, não por mim, mas a gente tinha que seguir, né, obedecer os protocolos, né, do distanciamento naquele tempo. Então aí o cliente chegou para mim, pronto, Jailson, a gente vai congelar. Tinha alguns valores para receber, já tinha recebido já uma parte, eu só vou congelar teu evento, o valor vai permanecer o mesmo. E aí a gente vai aguardar a liberação. Quando liberar, a gente faz o seu evento. Nisso, intercalando, tinha vários clientes, né, dentro desse período para realizar vários eventos. Eu estava para mais de 50 festas para estar realizando. Casamento, formatura. 15 anos, formatura, festa infantis, confraternizações, e esses clientes já estavam em andamento, porque quando o cliente assina um contrato, geralmente uma organização de um casamento é um ano antes. Você se organiza com um ano para organizar buffet, decoração, casa, até porque o valor é um pouco elevado quando se junta tudo, né? Tem cliente que chega com uma semana, paga de uma vez, né? Mas na maioria das vezes é passo a passo. Então foi o que é que eu fiz? Falei com meus clientes, olha, a partir de agora vocês não vão pagar nada, não vai pagar nada. Até porque não tenho previsão para fazer o evento de vocês, então não tem como eu ficar com o dinheiro de vocês. Vou pegar o dinheiro para fazer o quê? E nessa loucura, você não sabe se vai acontecer uma emergência e precisar desse dinheiro. E o meu medo maior era o seguinte, tipo, saiu uma nota do governador que todo buffet, essa área de evento, de buffet, decoração, o cliente, ele tinha por direito de pegar o dinheiro de volta. A gente tinha que devolver o dinheiro para o cliente. Então, isso aí eu acho que ficava mais difícil. Imagina esses clientes tudo concluído o pagamento comigo e eu devolver os valores de tudinho. Disse não. É mais fácil a gente cancelar aqui, congelar o valor de vocês, e quando chegar a liberação, a gente coloca o evento de vocês para fora. E o que foi que eu fiz? Olha, independente, eu tive uma ideia. Independente se o seu casamento for agora em 2020, que foi onde iniciou, né, a pandemia, seu evento estava agora para 2020, mas de repente você quer deixar a poeira baixar essa pandemia e realizar 2025, 2023, o valor vai permanecer o mesmo. Não vai ter aumento para vocês. Aí eles, não, Joyce, então tá top.
Tá top. E foi o que aconteceu. Eventos tipo aniversário de 1 ano, que ia ser comemorado o aniversário de 1 ano, eu consegui, no ano passado, comemorar 2 anos de aniversário. 15 anos, 17 anos, após 2 anos de pandemia, o evento teve e o valor permaneceu mesmo. Então, o que foi que eu fiz naquele momento? Congelei os valores e disse, pronto, agora eu tenho que usar as armas que eu tenho para gerar dinheiro e começar a pagar, né? Fazer os pagamentos que eu tenho mensal, minha folha de pagamento, sem usar o dinheiro do meu cliente. Aquele dinheiro do meu cliente, os valores que já estavam pagos, ficou lá na conta congelado, não mexi, até porque o valor, aquele dinheiro da então não era meu, era para cumprir os meus eventos, então eu não podia mexer naquele dinheiro. Porque se eu mexesse, com 1 ano depois, 2 anos após, ia me fazer falta. Então o que foi que eu fiz? Sou formado em gastronomia. Dentro da minha formação gastronômica, ela abrange confeitaria, pastelaria, entre outras opções que eu quero trabalhar, então eu vou usar o que eu tenho. Então foi onde iniciei, dentro da minha casa mesmo, na casa da minha mãe, onde eu tenho uma cozinha lá, toda montada, equipada, que atende a necessidade, né, de uma pizzaria. E eu iniciei a vender a pizza de R$10. Coloquei um precinho, pizza de R$10. E a gente começou a vender. Meu irmão tem uma moto, eu tenho um carrinho, e quando era para fazer algumas entregas pequenas, na moto, e umas entregas maiores no carro. E assim, a gente tem alguns seguidores aí no Instagram que seguem a gente, clientes também fiéis, e foi até eles mesmo que me ajudou. Como ninguém podia sair, todo mundo, que foi aquele fica em casa, né? Todo mundo em casa, não tinha nada aberto, então eu levava, né, a pizza até o cliente. Então foi onde tudo começou. Da pizza surgiu já outra ideia. Não, pizza, todo mundo, toda semana pizza, tá já enjoando, né? Vamos vender agora petisco na caixa. E na época, muita live. Começou a live, isso mesmo. Começou a live tudinho. Então o pessoal tava com sede de barzinho, com sede de um restaurante. Então eu comecei a vender petisco na caixa. A pizzaria foi top. Abri um caminho e foi uma porta larga para a gente entrar com tudo, com o petisco na caixa. Que o petisco na caixa foi um sucesso. E era o que esse petisco na caixa? Vinha o quê? Eu morava na Vasco Rodrigues, aqui em Olinda, onde tem vários condomínios, e só, né, dentro ali dos condomínios as vendas eram um estouro. Vendi tanto que eu tirei a parte de entrega, porque não tinha como a gente entregar. Mas era tão bom o petisco que os clientes vinham buscar, ficavam tudo lá na porta do condomínio, porque não podia entrar. Eita. Mas ficava aquela aglomeração lá na porta do condomínio. E a aglomeração em pandemia não combina, né? Isso. Então, ficava entregando o petisco. E foi aonde eu comecei a levantar uma grana, né? Daqueles petiscos, comecei a levantar uma grana, e naquele momento ali, naquele período, alguns buffets, né, que infelizmente não tiveram essa sorte de ter essa ideia, começou a se desfazer do que tinha para poder pagar, né, os seus funcionários, ou aluguéis de casa, né, para pagar. Então, onde eu digo, de onde se tira e não coloca, um dia faz falta, né, e pode, né, acabar, quebrar um dia de vez. Então foi aquele meu jogo de estratégia. Eu comecei a usar o meu dinheiro do meus petiscos, os dinheiros que estavam entrando, e comecei a comprar peças essas que eu queria até há muito tempo fazer um investimento, peças caras, e como eles estavam se desfazendo para honrar com seus compromissos, eu comecei a comprar essas peças com um valor bem baixo, que hoje, se eu for comprar, não consigo comprar. Oportunidade, né? No meio da crise aí, o cara enxergou de fato a oportunidade. No momento que tá todo mundo desesperado, aquele ditado que todo mundo fala, né? No momento da crise, uns vão chorar e os outros vão vender lenço. Porque o cara tá chorando, compra um lenço aqui. Tu tens para vender, eu tenho para pagar. Então a gente negocia, né? Então, irmão, vamos ver se eu entendi. Vendendo pizza de R$10 e petisco na caixa,
tu conseguiu ali aproveitar a oportunidade de comprar materiais bem caros pro teu buffet. Isso. A pizza, eu não poderia colocar uma margem mais elevada, porque eu acho que se torna popular. Então, se eu aumentasse para 15, 20 reais, não atingi o público que eu queria atingir. 10 reais era um valorzinho legal, mas não estava me rendendo tanto, né? Já o petisco não, né? Como tava esse estouro de live, todo mundo em casa comprando suas cervejinhas, né? E aí precisa de um petiscozinho, então aí eu conseguia colocar ali um valor que o cliente pague com a qualidade. Também eu não fugi tanto do normal. Fiz um cardápio de petisco básico, que todo mundo gosta, uma carne de sol com fritas, um frango à passarinha com fritas, um temporada de peixe, um temporada de frango, algo do tipo assim, que o pessoal gosta, é o que gosta. E aí, esse petisco, ele ia numa caixa de pizza, e aí tudo bem organizado, tudo separadozinho, com as guarnições, o molho rosé, tudo bem organizado. E aí eu vendia, o meu petisco era a partir de R$ 35 em até R$ 80. Nossa. E foi a mesma estratégia que ele usou do buffet. Ele pegou o buffet, vendeu bem barato lá na época do jornal, captou os clientes para depois começar a ganhar dinheiro. Isso. E agora, com as comidas, ele botou lá a pizza, que era bem barata, captou novamente a clientela e colocou o petisco na caixa. Isso. Mesma estratégia, né? Isso. Então é isso que tu recomenda pro cara que quer começar. Esqueça de ganhar dinheiro agora para captar cliente. É isso aí. Eu me espelho numa música de um samba que diz: levanta, sacode a poeira, né? Dá a volta por cima. Desistir nunca. Persistir e ir até o fim é difícil, né? Mas se você lançar um propósito, se é isso mesmo que você quer, você tem que ir até o fim e você consegue. Nesse período, voltando no petisco, que eu estava vendendo dentro, né, de lá do meu condomínio, então os corredores, os meus vizinhos lá já não estavam mais aguentando com o cheiro do óleo que incensou lá, né, o condomínio, e foi onde fizeram até uma abaixo-assinada para parar dessa venda, até porque quem mora em condomínio sabe os protocolos, né? Que tem. Não pode isso, não pode aquilo. E era muito que tu fazia, né? Se fosse um ou dois ali, né? E também o porteiro também já estava dificultando ele. Tirava a visão dele das câmeras para olhar ao redor do condomínio, porque ele tinha que atender sempre os meus clientes que chegavam. E telefona para Jailson, fulano, então ele estava ali, então estava já dificultando. Foi onde foi onde a síndica chegou para mim e disse: Jailson, muito minha amiga ela, Jailson, infelizmente, amigo, não tem como você mais tá vendendo petisco aqui, porque já está dificultando. Aonde eu morava é uma avenida que tinha vários trailers, né? E isso ainda na pandemia. Isso na pandemia. Vários trailers. Então, foi onde eu comecei, né? Como eu falei, comprando materiais, investindo em peças, tal. E dali de dentro do condomínio, vendendo os meus petiscos, eu disse: pronto, tenho que sair. Foi onde surgiu também a oportunidade da gente comprar o primeiro trailer, né? O que é o Food Truck, que fica lá em frente mesmo ao condomínio, aonde a gente morava. E a gente saiu do condomínio e foi para a avenida, para frente do condomínio, vender o nosso petisco, que foi quando já foi o finalzinho da pandemia. Então, no finalzinho da pandemia, comecei a vender o petisco dentro do lado do meu trailer, mas aí começou a liberação, ninguém queria mais petisco, né, em casa, né? Queria ir para um barzinho, para o local, e aí a gente abriu lá no trailer a nossa comedoria perto de casa. E aí já começou a vender cerveja, além dos nossos petiscos que o pessoal gostava, né? Os nossos clientes ia até lá o nosso trailer e tinha caldinho, tinha coquetéis, tinha cerveja, e foi tão legal, foi tão interessante que decolou lá a nossa comedoria, mas o meu foco, a minha raiz é o buffet. Então, até tentei no início conciliar uma coisa com a outra. Buffet
né, e comendoria, mas não dava, tinha que jogar o chapéu, ou permanecer no buffet, onde eu tinha vários contratos, né, para colocar para fora, ou ficar na comendoria. Mas aí não teria alguém para colocar lá na comedoria, infelizmente não. Tentei colocar, mas a dinâmica, o atendimento, né? Lá na comedoria, quem atendia os clientes, eu mesmo atendia os meus clientes, né? Tinha pessoas na cozinha lá no trailer, fazendo só finalizações dos petiscos, mas eu mesmo levava até o cliente, porque eu levando o cliente, eu via a reação dele. Ah, se tá bom, se não tá, se falta aquilo, se falta um toque diferente, coisas que um funcionário, um garçom, ele não repassa. Então, eu tinha esse cuidado de levar para o cliente, ele gostava do meu atendimento. Então, se não dava para eu continuar fazendo esse serviço, então tive que continuar com o buffet. E hoje lá na Vasco Rodrigues eu tenho 2 trailers, né? Iniciei com um, compramos outro e tem esses 2 lá alugados. E a gente aí continua no buffet. Nossa, que cara visionário, hein? A pandemia, que deveria ter quebrado o negócio dele, fez com que ele criasse um outro negócio e ampliasse o que deveria ter quebrado. Porque, vamos pela lógica, uma empresa de eventos, na pandemia, eventos proibidos, o que é que acontece com a empresa de evento? Quebra, não tem evento. Então, muita gente ficaria chorando, né? e muita gente quebrou, né? Como ele tá dizendo, muita gente vendeu as coisas e tal para poder pagar funcionário, para poder sobreviver, né? É porque também a visão que o público tem da gente é uma visão diferenciada, onde eu quebro total protocolo em relação a isso. Tipo, a visão que tem, porque é dono de buffet, porque é decorador, porque é formado em gastronomia, chefe de cozinha. Mas esse título, para mim, ele não enche minha vista, não. Certo? Foi a pizza, foi a comedoria, foi o petisco, mas de repente, se precisasse de ter ido para um sinal vender água mineral, pipoca, eu estaria lá também, vendendo igual e dali multiplicando o que eu tinha. Não diminuir, mas multiplicar, numa boa. Até então eu não tive apoio de amigos. Interessante que eu não tive apoio de amigos. Quando eu comecei a vender pizza, até nas minhas redes sociais, alguém comentava, falava que não precisava disso. Porque, tipo, um dono de buffet, né, vendendo pizza, um dono do buffet servindo num barzinho, entendeu? Mas eles não sabiam por trás disso aí o quanto estava me ajudando. E com meus clientes eu ganhei um reconhecimento diferenciado. Por que um reconhecimento diferenciado? Onde muitos buffets, que foi notório, muitos viu aí nas muitos buffets fechando, né, dando golpe nos clientes, e aí nas redes sociais estourou, e as noivinhas ficaram tudo sem seus eventos, debutantes sem os seus 15 anos, a mãe que contratou seu evento infantil para o seu filho não teve que contratar outro buffet, porque aquele buffet faliu. E com relação à minha pessoa, os meus clientes começou a elogiar nas minhas postagens, dizia, poxa, não me arrependo de ter fechado, você é o cara, estava trabalhando com o buffet, mas nesse momento agora você não pode fazer evento, você já está se virando, então estou vendo que você está no auge ainda, trabalhando, não está deixando a peteca cair. Então o meu cliente, ele precisava ver isso. Eu não podia também mostrar fraqueza para o meu cliente. O interessante é que teve vários protestos, vários dos setores de evento, não discrimino nenhum. Cada um usa as armas que tem. Então, muitos foram para a rua reivindicar os seus direitos, porque estava sem trabalhar, aquela coisa toda. Mas eu observando aquilo ali, se eu fosse no meio também, automaticamente meu cliente ia observar, o gente, Jailson tá quebrado também. Então eu tinha que mostrar ao meu cliente que, tipo, independente de pandemia, de estar com um evento ou não,
eu estou investindo, eu estou tendo também outra renda fora aquele buffet, seja o que for. Se for no segmento de evento ou não for, mas eu estou na ativa, eu estou trabalhando, eu estou vivo, entendeu? Então foi isso aí que me deu aquele levante. Alguns não apoiaram, amigos. Que também tem buffet. Que também tem buffet. Vaidade, né? Isso, vaidade, status, perfil, que isso não combina comigo. Vaidade paga a conta, Gelson? Não paga. Não paga. E assim, tipo, de repente, tu é meu cliente, mas tu chegava ali no barzinho, tipo, quem tá te atendendo? O dono do buffet. O dono do buffet. Tô ali de boa, tal, tranquilo, ganhando meu dinheiro honestamente, levando qualidade, que eu sempre prezo a qualidade. Então, se você coloca a qualidade, você também pode colocar um preço que o cliente ele te paga. Então, meus petiscos eram preço, tipo, se você saísse para um barzinho top, era um preço equiparado, tabelado, e o cliente pagava, tranquilo. Galera, sem palavras, surreal o que ele tá passando aqui, porque, vê só, muitas vezes, até quem tá iniciando, montou um pequeno negócio, já tá com aquela vaidade. O cara, não, eu tinha uma lanchonete, eu vendia no balcão, mas agora que eu tenho 2 funcionários, eu não sou pra estar ali mais no balcão. Então, tipo, a vaidade que esse cara teve foi zero, nenhuma. Eu quero salvar o meu negócio, eu quero arcar com meus clientes, arcar com meus funcionários, e ele desceu alguns degraus, né? Foi de dono do buffet, que como dono do buffet tu não deveria fazer mais nada. Tem equipe pra fazer tudo. A vendedor de petisco, a vendedor de pizza, né? Pizzaiolo ali. E isso que salvou o teu negócio. Foi o que salvou. E os outros, os teus concorrentes, que mantiveram a vaidade e o status, tiveram que vender os seus materiais para você. Então, muitas vezes você que está assistindo em casa, eu mesmo estou aprendendo muito aqui. Muitas vezes o seu negócio está passando por dificuldade porque você está com vaidade de botar a mão na massa e vender. Isso. O grande empreendedor que eu mais admiro hoje na vida, chama-se Flávio Augusto. E ele fala sobre isso. Que em um certo momento a empresa dele estava no auge. De repente ele começou a viajar, a gastar o dinheiro. E a empresa caindo. E ele percebeu. E ainda hoje, Flávio Augusto sendo bilionário, ele treina a equipe de venda dele. Ele diz até hoje, eu não deixo ninguém treinar a minha equipe de vendas. Quem treina sou eu. Então o cara bota a mão na massa, mas você que tá em casa com 5, 3 funcionários, não quer mais fazer nada, né? E isso que trouxe você até aqui. E aí eu queria que tu contasse mais um pouco sobre essa parada dos teus concorrentes ali, com vaidade, que poderiam estar fazendo, não precisava ser uma pizza, uma caixa de petisco, mas poderia estar fazendo outra coisa, mantiveram a vaidade e tiveram que se desfazer. Aí tu conseguiu comprar como assim? Era metade do preço? Como era essa situação? Eu acho que em tudo, para você abrir uma empresa, para você ter um bom retorno, eu acho que a humildade ela é primordial, seja em qualquer área, né, de crescimento. Eu acho que tem que ser humilde. Tem que deixar o orgulho de lado, o status de lado, o reconhecimento, porque independente de hoje, eu tenho uma formação gastronômica, ser chefe de cozinha, ter o título de chefe, mas isso não paga minhas contas, né? Então foi o que afetou em muita gente, né, da área de eventos, até porque muitas vezes eu observo que o pessoal não quer sair da zona de conforto. Enquanto tá rolando dinheiro, o dinheiro tá entrando, top, é viagem, né, é ostentando, mas vai chegar o dia de você de realizar o evento, de realizar aquele contrato que tu fechasse, considerando um contrato top, e quando você realizar aquele evento, tu tem que realizar com excelência. Até porque eu sempre digo à minha equipe, a gente tem que gerar cliente. Eu faço um evento hoje, na certeza de daquele evento seja uma base, um evento para 100 pessoas, mas que daquele evento aí de 100 pessoas, pelo menos eu feche 5, 3 eventos. De um cliente que estavam ali naquele evento, que gostou e aí contratou. Então tem que ser gerado direto. Hoje eu tenho minhas redes sociais, trabalho assim na divulgação no Instagram, mas 80% hoje dos meus clientes, o meu cartão de visita
é os meus clientes mesmo. 80% dos contratos que eu fecho é a divulgação boca a boca. Então, é onde a gente começou, né? Deixei meu orgulho de lado, fui vender o meu petisco. Eu mesmo era o garçom que atendia meu cliente, até porque eu tinha um diferencial de atendimento, porque eu venho de buffet. Então, no buffet o perfil é diferente, a educação é diferente, a abordagem com o cliente é diferente. E eu trazendo isso lá para os meus clientes da minha comedoria, ia ter o diferencial. Então aí foi onde eu comecei, a gente vendeu bastante. E cheguei até a comprar materiais esses que, se eu fosse avaliar, materiais de 10 mil reais, 12 mil, eu cheguei a comprar um material de um certo buffet, prataria, que atende 100 convidados. Se muitos estão assistindo aí, sabe que um richô não é menos de 500 reais. E nesse material veio 2 richôs, pratos, talheres, e eu comprei esse material por 2.500. Um material que seria de 10 a 12 mil. De 10 a 12 mil reais. Champanheira, todo o material. Por quê? A dona do buffet, aquela pessoa, estava precisando do dinheiro para pagar funcionário, até porque a despesa continua, independente de estar na pandemia ou não, mas a folha de pagamento chega. E eles não sabiam de onde tirar, a não ser do evento. Como não tinha evento, então tinha que se desfazer do material. Então, naquele momento, algumas empresas queriam vender, estavam precisando do dinheiro, né? E eu tinha uma reservazinha, um dinheirinho ali, com aquele dinheiro eu conseguia comprar. Então também via muitas vezes o desespero. Eu quero vender porque eu tenho que pagar. Então eu estava com dinheiro para comprar, a gente conseguia chegar de qualquer forma em um acordo. Muitas vezes eu já abordava com certo valor e disse, não, esse valor eu não pago. Mas tal valor eu pago, e muitas vezes chegava na conclusão e eu pegava num valor bem acessível. Caramba, velho. Show. E que a lógica seria tu tá vendendo os teus também, né? Isso. Mas aí tu foi pra rua aí fazer o negócio acontecer. Isso. E conseguiu se sobressair. Isso. Então fica uma grande lição aí pra gente, né? Dentro das crises estão as maiores oportunidades. Com certeza. Isso é em tudo, né? No mercado financeiro, em tudo. E sem contar que, como eu tinha consciência de um pós-pandemia, eu sabia que ao passar a pandemia, como muitos buffets nessas intercaladas estavam fechando, então, ao acabar essa pandemia e a liberação dos eventos, eu sabia da sede do cliente para fazer eventos. O pessoal estava com sede para fazer festa. Então, eu sempre falei naquele período de pandemia, até para alguns amigos meus, vai vencer quem perseverar e for até o fim. Então, só vai vencer os fortes. Se for até o fim, a gente hoje tá complicado, mas a gente vai conseguir ter tudo em dobro, né? E foi o que aconteceu. Quando passou a pandemia, os clientes começaram a retornar para fazer os eventos e, de início, já não tinha muitos concorrentes que eram compatíveis comigo, porque se fecharam. Então, o cliente também, além dos meus clientes, outros clientes novos que não tinham outros buffets, ou tipo buffet que já era da família, porque se procede dessa forma. Eu já fiz 15 anos de uma debutante, do 15 anos já fiz casamento, e do casamento já fiz a festinha de 1 ano do filho. Então isso vai passando, né? Por família. Então, existia clientes que já tinham buffets na família, e buffets esses que foi fechado. Então, ele tinha que procurar um buffet para fazer o seu evento, e naquele momento aí, quem é que estava no auge? Era o buffet da gente, graças a Deus. Jailson Produções. Voltou. E sem contar também com as lives. Eu não poderia fazer evento para estar mostrando o meu cliente, porque o cliente ele gosta de ver toda semana festas, decoração diferente, ele gosta de ver isso. Tu mostra tudo no teu Instagram, né? Mostro tudo, antes, durante, depois, tudo eu posto no meu Instagram. Então, eu tava na comedoria, mas eu não podia me apagar no buffet. O buffet ele tinha que estar vivo.
O cliente tinha que ver que eu estava independente com o evento ou não, mas eu estava ali vivo. Então foi o que eu fiz. Não, eu tenho que entrar agora nas lives, eu tenho que aparecer, o cliente tem que me ver, tem que ver que eu estou aqui trabalhando. Então foi onde surgiu, né, a minha primeira experiência. A gente participou da live da Rafaela Santos, da Favorita, que foi uma das lives solidárias, que estourou aí, tá estourado. Quem assistia a live, vê lá a minha logomarca passando do nosso buffet. Ela também agradecendo o nosso buffet que estava lá na live. E assim, é interessante que quando terminava, o pessoal até hoje, já eu só vi você e tal. Já eu fechei o buffet contigo, menino, tu estás ali trabalhando, tu é desenrolado mesmo. Então assim, eu não deixei apagar. E assim se procedeu, fiz Idane Miller, ex-vocalista da Cavaleiro do Forró, Carlinha Alves, Casamento de Cuco Pobicinho, e entre outros aí, e a gente foi acendendo. Não, é independente que eu estava trabalhando no petisco, mas eu não apaguei o buffet ficou lá aceso. Caramba! Surreal, né, velho? O cara é empreendedor nato. Vou dar uma dica pra você que tá assistindo aí em casa. Todo convidado que vem aqui, o nosso Instagram, demitindo.meuchefe, a gente só tá seguindo convidados do podcast. Então, todo convidado que vier aqui e você quiser depois, você esquecer, você viu aqui o arroba do cara, esqueceu, vai lá no demitindo.meuchefe e vê quem a gente tá seguindo. A gente só segue convidados. Tanto convidados que já vieram, como convidados que já estão com datas marcadas. Todo mundo que a gente estiver seguindo lá, ou trabalha dentro da Demitindo.meuchefe de alguma forma, ou é algum convidado, né? Débora Mello é que comanda lá nosso Instagram. Isso aí, pessoal. E a gente tá sempre fazendo stories, né? Mostrando quem vem, mostrando cortes de quem já veio. Então é só seguir lá e acompanhar. Então, meu irmão, pandemia, tudo desabando, a galera fechando. Tu sabia que a demanda ia aumentar. Isso. E foi um movimento de mercado muito top. Porque se a demanda era 5 e você tinha 5 pessoas para oferecer, depois da pandemia a demanda começou a ser 15, 20. Isso. E você não tinha mais os 5 para oferecer. Você tinha 3, agora 2. E essa galera que tu viu aí quebrando, velho, como é que estão hoje, assim? Os que tu conhece, estão trabalhando me feio, estão tentando recomeçar. Como é que tá isso aí? A maioria, né, literalmente faliu, não trabalha mais, né? Inclusive, até o buffet que eu trabalhei há tantos anos atrás, também fechou. Hoje, essa minha patroa, ela fez faculdade de advocacia, hoje ela trabalha como advogada. Tem outras pessoas que teve que sair daqui para tentar em outro local, mas, como a gente falou... Sair daqui que tu fala é sair daqui do lugar mesmo, de Pernambuco ou sair da área? Isso, ir para outras cidades, para tentar recomeçar de novo, porque... Eu sempre digo, é boca a boca a divulgação. As redes sociais, ela está ali tanto para te levantar como para te derrubar. Então, qualquer situação que acontecer desagradável para o cliente ele vai chegar lá nas redes sociais e vai falar. Então, isso aí no instante espalha, né? Então, como houve por parte de alguns profissionais dessa área que não cumpriu com o evento, após a pandemia não conseguiu fazer o evento do cliente e também não tinha dinheiro para fazer a devolução do cliente, então aquele profissional ali literalmente perdeu a credibilidade, né, com o cliente. Então aí não tem como você se levantar mais, né? E aí daí então... Naquele momento, o meu foco, o meu objetivo só era o seguinte: eu preciso ter material, eu preciso me abastecer, porque eu sei que ao terminar a pandemia, a demanda vai ser grande e eu tenho que ter material o suficiente para atender a necessidade do meu cliente. Até porque quando a pandemia me deixou, quando iniciou, eu estava com a quantidade de material que eu já tinha, mas esse material base que eu tinha não ia suprir a demanda de um pós-pandemia. Então eu teria que me organizar agora, né? Investir agora. Eu não dava tempo de passar a pandemia para poder investir. Eu teria que já deixar tudo organizado, está tudo organizado para após a pandemia, beleza, estou aqui, pode vir que eu tenho material suficiente para realizar o sonho de vocês. Putz, basicamente ele tá falando que o cara quer colher e não se prepara, né? Para receber aquela colheita. Porque adiantava de quê? Não, vou me manter aqui no ramo
depois vai dobrar de festa e tu não tem material para atender a galera. Não. Isso aí se procedeu desde o início, onde tudo começou, né? Quando eu iniciei, eu não trabalhei em um buffet e ali despertou essa vontade de também trabalhar, de ter o meu próprio buffet. E ali eu comecei, antes de abrir o buffet, eu comecei a investir. Com o meu salário, eu comecei a comprar material para daí então dar início, né? Então isso aí comigo é o meu lema. É sempre ter o diferencial, é sempre fazer o diferencial no buffet. Hoje eu sou o primeiro, né? Dono de buffet, que faz toda a cobertura. Eu uso minhas redes sociais para divulgar tudo do meu buffet. Ao chegar, desde a visita técnica, quando eu vou com o cliente para um local onde vai ser o evento, eu faço toda a cobertura, faço o antes e o depois, gravo tudo para o cliente, que ele está vendo tudo. Ao terminar o evento, eu chamo o meu cliente, seja um noivo, seja uma debutante, e eu faço a entrevista com ela no dia do evento, ao terminar, e ela passa aí o feedback, como foi o evento, como foi o buffet, a decoração, coisas que muito não tem, né, essa coragem de fazer, né, que muitas vezes nos bastidores, né, acontece alguns imprevistos que não pode acontecer. Então, por esse motivo, eu dou a cara a tapa, eu vou lá e mostro mesmo como é um antes, durante, depois, e o pessoal, o resultado disso aí é a confiança, né? No nosso trabalho. Não, eu faço com o cara porque eu vi todo o trajeto, toda a organização do evento que ele estava fazendo no evento anterior, no sábado. Ele chegou descarregando o caminhão, colocando a mesa do bolo, fazendo o jantar, montando a salada, organizando tudo. O cliente, ele fica observando tudo isso, acompanhando as redes sociais. E ao terminar, a cliente, ele faz o feedback no dia do evento. E ele fica à vontade, né, para falar se gostou do evento ou se não gostou do evento. Mas, graças a Deus, 100% sempre gosta. E para fazer isso, tem que ter muita confiança no seu trabalho. E tem que fazer nos mínimos detalhes, porque eu sempre digo, eu trabalho com a realização de sonhos. Somos uma fábrica de sonhos. Então, ou dá certo, não pode dar errado. É 100%. Você vai fazer um aniversário da sua bebê comigo, é um sonho. Então não pode dar errado, não tem que dar errado. Tem que ser 100%. Então é isso aí. Então muitas vezes alguns profissionais se perdem por isso aí. Entendeu? Se o cliente fechou o contrato com você, então automaticamente ele quer qualidade, pontualidade, organização, certo? Em tudo. Então é a única área de trabalho que você não pode errar. Tem que ser 100%. Então, se é 100%, não tem o porquê se esconder. É mostrar tudo para o cliente, desde o início, desde a construção, da decoração, até o término do evento. De bola, viu? Show. Eu quero me casar com essa bonitona aqui. A gente vai fazer o nosso casamento e ela tá buchudinha. Vai ter muito evento pra você fazer. Aniversário do podcast, aniversário do bebê. Já aproveita e assina o contrato hoje. E tu viu que ele já vendeu, né? O exemplo que ele deu. Um exemplo. Eu vou fazer o aniversário do seu bebê. Já vendeu aqui, né? Ô, Jailson, dentro desse ramo aí que tu tá, todo esse tempo, muitos anos, né? Começou com 17. Hoje tu já tá aí com 45. Tô com 30 anos. Mano, qual é a principal dificuldade? O calo no sapato, a pedra no sapato, aquilo que tu diz assim, trabalhar com evento, o ruim é isso. Mais difícil. O mais difícil que eu acho é gerenciar pessoas. Certo? Infelizmente, a gente não pode abraçar o mundo com as nossas próprias mãos, né? Eu tento fazer o máximo possível que dá para eu fazer, eu faço. Mas a gente precisa de uma equipe. Então, muitas vezes, um garçom, uma equipe de apoio, né? Um cerimonial, muitas vezes não tem um perfil de dono que você tem. Então, gerenciar pessoas é o que eu acho mais complicado, porque eu tenho que estar ali, eu tenho que passar toda a dinâmica. Quando termina, geralmente, quando eu faço toda a organização, quando termina a decoração e inicia o evento, eu chamo toda a minha equipe para conversar e sempre digo, olha, a decoração foi feita, o cardápio que foi elaborado já está tudo ok, o evento já está tudo montado. Então, o que eu pude fazer até aqui eu fiz. Mas de agora por diante, o evento vai estar na mão de vocês. Ou seja,
geralmente dos garçons, porque o garçom é que vai ter aquele contato diretamente com o cliente. Então, muitas vezes, um trabalho que eu tive de segunda até o sábado na montagem do evento, ele pode ir por água abaixo por um garçom mal educado, um garçom que não atende aquele cliente, que o cliente, ele não vai separar as coisas. Não, Jailson não é assim. Não, foi o buffet, foi o garçom de Jailson. Então, a minha dificuldade maior é essa aí. É trazer a minha equipe o perfil que eu tenho. Então, eu sempre abordo, a educação é primordial, dá licença, posso recolher, certo? Conversa com o cliente, seja você também o dono do buffet, porque assim, eu sempre digo à minha equipe que eu não tenho nada para oferecer a ninguém. O meu cliente, ele é o meu patrão. O cliente que fez o contrato comigo, então dependo do cliente para fechar o contrato e repassar dinheiro para vocês que estão trabalhando comigo. Então, a gente tem que fazer o melhor para desse evento surgir vários eventos. Então, seja lá, pergunta se está faltando alguma coisa, está precisando de água, de um suco, está tudo ok. Precisamos melhorar em algum ponto e, graças a Deus, a gente trabalhando assim, acho que tem um diferencial. Mas isso aí se procede. Eu estou com o buffet há mais de 10 anos, mas todo evento, para mim, é o primeiro. Eu faço a mesma coisa, chamo e bato na tecla. Se um garçom observar, ou alguma equipe observar que está saindo fora dos nossos padrões, da qualidade que a gente oferece, eu já não sou mais aquela equipe. Eu procuro sempre a equipe que me espelhe, que espelhe a minha pessoa e que siga o meu perfil. Tem que ser nesse perfil, se não for, não rola. E você tem alguém da equipe que começou lá atrás contigo e tá até hoje? Pronto. No início, né, lá no buffet, lá atrás, iniciei, né, sozinho. Minha irmã, ela trabalhava em um supermercado e a demanda foi crescendo. Ela saiu do emprego, não, vou te ajudar. Ela é mais velha que tu ou mais nova? Mais velha. Então, assim, na construção, cavando a base mesmo, eu tive total apoio da minha família, que se resume na minha mãe, no meu irmão e na minha irmã. Então, foi essas 3 pessoas que disse, eu tô contigo, para o que der e vier, vai dar certo, vamos crescer junto. Minha irmã me ajudava na cozinha, na decoração. Meu irmão também era aquele, não tinha muito molejo para decoração, mas era aquele braço forte de carregar Kombi, descarregar, de espalhar as mesas no salão. E minha mãe, né, que ficava com a parte pior. A cozinha era na casa dela, e quando a gente fazia toda a organização, né, toda a dinâmica do buffet, a gente ia para o evento e deixava as pratarias, era panela, tudo, né, para lavar, e ela já ficava na parte disso aí. E assim, foi minha raiz, né, que me ajudou, estava ali comigo, e a gente começou e decolou. E o sócio que tu falou, tá há quanto tempo já? E aí, graças a Deus, né, no decorrer do caminho, conheci uma pessoa, que é o Alex Kids, que hoje é o meu sócio. E por coincidência, o Alex, ele também trabalhava no segmento de evento, né, com decoração infantil. E aí eu disse... Por isso que é Alex Kids. Eu tava viajando, por que Alex Kids? Por que Alex Kids? Por isso que é o Alex Kids, porque ele manja nessa parte de infantil. E eu observando, poxa, esse cara, ele tira onda decorando. Tira onda, então vou trazer ele para mim. Por quê? Naquele período ali eu observava que ele trabalhava para outras pessoas, para outros decoradores, onde os decoradores ganhavam em cima dele, porque ele enchia a bola, fazia toda a organização, toda a decoração, toda a ideia era dele, toda a criatividade era dele, e o cliente era da pessoa que contratava. Então eu disse, não, a história dele está igual a minha. Ele tem que andar com as próprias pernas, tem que estar perdendo dinheiro, né? Trabalhando, fazendo degrau para outras pessoas subir, e ele nunca subia. Então eu disse, não, Alex, vem cá, a gente vai e vamos juntar.
vamos unir o útil com o agradável, vamos entrar nessa sociedade onde eu tinha medo, quando partia a sociedade, porque muitas vezes não dá certo até em família, né? Mas eu posso assim dizer que nessa minha trajetória de vida, além do meu esforço, até porque Deus ele só te abençoa quando tu corre atrás também. Você não vai esperar nada cair do céu, né? A não ser a chuva, né? É verdade. Mas E tem lugar que nem chove. Mas se você se acorda, vai à luta, Deus ele tá ali contigo para te ajudar. Então, desde a formação do meu primeiro contrato, com o meu primeiro evento, que foi uma advogada que eu fiz o casamento, até hoje, sempre Deus ele coloca pessoas no meu caminho para ajudar, para somar, né? E construir junto. E foi quando eu conheci o Alex, disse, não, Alex, tu vai trabalhar comigo, a gente vai trabalhar junto, vamos abrir a sociedade. Quanto tempo já de parceria? Já temos 7 anos já. Show. Tem uma sacada que eu sempre digo aqui no canal, e esse aqui é um caso prático. Você tem que dar o melhor de si em qualquer situação que você esteja. Exemplo, o Jailson, ele já deu 2 exemplos aqui. Esse primeiro, o dele. Ele estava trabalhando no buffet de uma pessoa que ele não tinha um reconhecimento. Se ele tivesse lá fazendo de todo jeito, como muitas pessoas fazem, esse patrão não me paga hora extra, não me faz nada, eu não vou fazer direito não. Se ele não tivesse se esforçado, a advogada não teria contratado ele para fazer o buffet. E o segundo exemplo, o do Alex, que ele estava trabalhando, não sendo reconhecido como decorador, fazendo o papel de decorador, mas pelo fato dele estar fazendo o melhor dele, você reconheceu isso e surgiu a sociedade. Isso. Imagine se ele tivesse lá, não vou decorar não, eu não sou decorador, Isso. quem tem que fazer é o decorador. Ele não teria tido essa oportunidade. Então, muitas vezes, a gente, né, você que está assistindo, eu, quer tanto dar o próximo passo, mas não está fazendo o melhor no passo que está agora. Isso. E isso tá fechando uma porta pra você. Então faça o melhor, velho. Tá no emprego que não gosta, tá doido pra demitir seu chefe, tá doido pra abrir seu negócio. Começa fazendo o melhor ali onde tu tá. Começar fazendo corpo mole, vou fazer de tudo pra ser demitido. Cara, isso só vai te queimar. Isso só vai te queimar. Porque tu vai fazer mal feito ali e essa pessoa que trabalha contigo pode ser um cliente teu do futuro e tu tá queimado com ela. Então fazer o melhor, né, Jailson? Independente de se as pessoas estão reconhecendo ou não, né, velho? Isso. E assim, o interessante é que quando o Alex veio para o buffet, então multiplicou o que eu tinha. Porque até então eu só tinha decoração de casamento e 15 anos. Eu não trabalhava com um evento infantil, até porque na parte infantil de decoração eu não manjo, só com casamento. Então eu precisava também de alguém da parte infantil, porque eu também estava perdendo muitos clientes que chegavam para fazer alguns orçamentos com infantil e eu não tinha. Né? Então, quando eu conheci a Alex, não, Alex, agora a gente vai ficar junto. A gente vai trabalhar junto, é uma empresa só, é uma coisa só. Hoje a empresa eu considero, e sempre digo, não é, antes era Jailson Nunes, né? Hoje não é mais Jailson Nunes, é Jailson Nunes e o Alex, né? É interessante, tão interessante que hoje eu não me vejo mais trabalhando num buffet sozinho, sem o apoio de Alex. E com certeza também, da mesma forma, ele também não se vê mais sem a presença de Jailson, porque é uma coisa que se encaixou perfeitamente. Então eu cheguei para Alex, olha, a partir de hoje, vamos embora, tem alguns materiais aí que dá para intercalar com infantil. E o que precisar também a gente investe. Eu não tenho experiência, mas me diz aí o que é que tu precisa. O que é que precisa para a gente dar início e fazer o primeiro evento. Até porque a gente tem que ter o primeiro evento infantil, né, que eu não tenho. Então eu preciso de um primeiro evento infantil para a gente começar a divulgar. E com a experiência que ele tem, eu preciso de umas bandejas laqueadas, eu preciso de uma mesa de apoio para fazer do bolo, eu preciso de um painel e tal. Então surgiu o primeiro evento que a gente fez. O tema foi até Jardim Encantado desse evento, que já foi um cliente meu, que eu tinha feito o casamento, e ele estava fazendo orçamento só do buffet. Eu disse, não, tem uma decoração infantil ainda também, vamos fechar infantil? A gente não tinha fotos da gente, mas como ele tinha fotos de eventos que ele fez para outras empresas, então ele podia mostrar, porque quem montou foi ele. Isso aqui é o que eu faço. E aí foi fechado e a gente cobrou aquele valor
E aquele valor daquele evento, pelo contrário, a gente botou dinheiro, porque foi todo revestido para material da parte infantil. Então a gente comprou todo o material necessário para esse tema. E era o único tema que a gente tinha, que naquele tempo a gente só começou a trabalhar, fez até uns 5 eventos só com o mesmo tema. O pessoal gostou, e querendo se ou não, quando o cliente vinha, a gente só apresentava aquele tema, porque não tinha outro. Hoje em dia a gente tem um acervo de peças, de temas, vários temas que o cliente precisar, a gente tem. Então, na fase, só rapidinho, que eu não vou voltar tudo não, mas só aquela fase da pandemia com a pizzaria, com o petisco, o Alex estava lá junto contigo. Alex estava comigo. Junto contigo, vocês dois. Isso. Porque como eu falei, né, hoje em dia é uma empresa só. O Alex e o Jailson Nunes é uma empresa só. Entendi. E teus clientes que gostaram, né? Que os clientes que já faziam contigo aniversário de adulto, casamento, e agora chegou o Kids, né? Isso, aí é uma coisa só. Entendi, show. Aniversário dos nossos filhos aí. Vamos embora fazer. Com Alex Kids e nossas festas com Jair. E hoje a gente só tem só o Jardim Encantado. Tem vários festas. Jardim Encantado não, pelo amor de Deus. Ô, Jailson, qual é a principal característica que tu acredita que te ajuda a liderar essa galera? Tu disse que é muito difícil fazer essa gestão, mas tu faz. Tá dando certo. Então, o que é que tu aprendeu nessa caminhada? O que é preciso para o cara ser um líder, para gerir pessoas? O que é preciso ser um líder eu sempre costumo dizer, é humildade. Como eu falei aqui, sempre eu vou mencionar isso. É ser humilde. É ser humilde, é tratar a tua equipe como se fosse tua família, não é tratar o teu funcionário como qualquer empregado, porque não é assim. Porque eu sempre digo que um funcionário que ele está insatisfeito na tua empresa, você só tem só a perder. Você só tem só a perder. E um funcionário que ele é reconhecido, até porque lá atrás eu não tive um certo reconhecimento pela a minha patroa. Então eu tenho essa base comigo, para hoje, com a minha equipe, eu ter esse diferencial de reconhecimento para com eles também, porque uma equipe, um funcionário, ele sendo reconhecido, tá trabalhando ali tranquilo, então acho que flui melhor. O serviço que ele vai estar executando, ele vai executar com excelência, ele não vai fazer de qualquer jeito. Entendi. Então, acho que a base é isso. Humildade com respeito, dividindo as colocações, mas sempre ser humilde, certo? Porque, como eu retorno a dizer, não é um título que eu tenho de dono de buffet, Jailson Nunes, não é um título que eu tenho gastronômico de chefe de cozinha, que vai fazer eu ser uma pessoa diferenciada, deixar isso subir para a cabeça, que eu acho que não rola. Beleza. E sobre vendas, o que é que tu acha que faz a diferença na hora de vender? Porque todos nós somos vendedores, né? Você hoje, como dono de buffet, é vendedor do seu serviço. Isso. Se não vender, quebra. Então, qual é, assim, o que é que tu pode falar de diferencial para vender mais? Vender mais. É isso aí. Todos os nossos clientes, eu tenho esse cuidado na abordagem. Então, quem atende cliente ou é a minha pessoa ou é o Alex. A gente mesmo que atende a noiva. Ou seja lá qual for o evento que for fazer. Eu procuro antes da abordagem, sempre o cliente inicia, né, solicitando um orçamento através do WhatsApp. Né, ele já inicia. Então, nessa primeira abordagem, eu tento já extrair um pouco do que o cliente está buscando. Né? Então, qual é o evento? O evento é para quantas pessoas? Já tem local? Já tem data para o seu evento? Qual vai ser a paleta de cores? O que é que você está buscando na decoração? Então, eu faço um breve, né, faço um atendimento assim bem breve com ele, e nisso aí eu já consigo extrair um pouco do que ele está buscando, e automaticamente eu já marco um dia para a gente estar fazendo esse orçamento pessoalmente. Eu nunca passo valores pelo WhatsApp, porque muitas das vezes, se você passar um valor
pelo WhatsApp, o cliente vai entender de alguma forma que ele entenda, né? Então, muitas vezes você espanta o cliente. Eu cobrei tal valor tá muito caro. E ele não sabe o que é que tem, de fato, direito naquele pacote. Ele só vai absorver isso no dia do atendimento presencial. Então, eu já jogo alguns flash para eles. Mas, Jailson, qual é o valor? Disse, olha, o valor é diferenciado, se aperrei não. Foi indicação de quem? Foi indicação de tal noiva, pronto. Sem indicação, já tem um desconto diferenciado. Vou marcar para você fazer uma degustação. Você vai fazer a degustação, você vai provar, você vai ver a decoração de perto, você vai ver o nosso acervo, você vai ver as peças, e aí eu passo o valor para você. Se aperrei não, que não vai ser caro. Quando o cliente ele chega lá no nosso ateliê, então eu já deixo tudo bem esquematizado. Ao entrar lá no nosso ateliê, eu já coloco um ponto estratégico. Os 15 anos vai ser a Bela e a Fera. Então, eu já coloco em exposição algumas peças que a gente tem, né, estilo barroco, dourada, que chama a atenção, que pede para essa decoração a Bela e a Fera, que é um estilo mais rústico. Então, o cliente ele não vai só ver em fotos. Também eu não gosto de mandar foto para o cliente, porque isso aí eu acho que dificulta também. Tem certos profissionais que pegam até... Já teve caso de decoradores entrar nas minhas redes sociais, pegar fotos minhas e divulgar para o cliente deles. Entendeu? Então, por isso que eu não faço. Eu gosto que o cliente ele veja pessoalmente. A peça que eu tenho é essa aqui. Ele vai olhar, ele vai tocar. Ele vai ver que, de fato, não é o que eu só posto lá nas redes sociais. É que eu tenho lá para oferecer a ele. Então, aí eu já começo a abordar ele. O primeiro atendimento que eu tive com ele no WhatsApp, quando chegar lá, eu já vou estar com um leque de informações que eu sei que ele vai precisar. Eu sei que, como a gente já falou, de repente ele não tem fotógrafo, eu já tenho um fotógrafo bom para indicar. De repente, não tem um vestido, não sei para onde vai, eu já tenho aquele vestido para indicar. Então, eu começo a abordar o cliente, não deixando também o cliente com dúvida, que muitas vezes, quando o cliente ele começa a fazer perguntas sobre a decoração, dá-se a entender que o cliente ele entende melhor do que o decorador. Então, se você vai procurar um decorador, então o decorador que tem que abastecer todas as suas informações. Então, eu tento falar tudo e, ao terminar de falar, isso acontece sempre, eu pergunto ao cliente se ele tem alguma dúvida e disse, não, tudo que eu ia falar, aqui já foi falado. A humanização, né? No caso, tu humaniza, tu não faz aquele negócio automático, né? Não. Cada um é uma situação diferente. Você vai lá. E não acontece do cara marcar a degustação e ir lá só comer tuas coisas e não contratar, não? Acontece. Mas isso faz parte, né? Hoje a gente faz degustações, uma rodada de degustações. A gente tem um dia certo. Todos os clientes, durante 2 semanas, os clientes que eu vou atendendo, a gente junta todos eles em um único dia e a gente faz uma degustação em geral e aquele atendimento em geral. É óbvio que, de 20 clientes, vamos supor que 10 ele fez, mas daqueles 10 que foi embora, a gente plantou uma semente e com certeza ele volta para fazer. Mas aí tu já pensei que tu fazia degustação com cada um. Também faço. Se tiver a necessidade de fazer individual, a gente faz. Vai depender da estratégia de venda lá, né? Da estratégia, da necessidade do evento, do cliente. Eu acho que assim, eu preciso de algumas degustações aí. E aí, vamos caminhar pro bate-bola, meu irmão. A gente já tá com, acho que 1h30 de papo por aí. Já. E surreal, você tá dando uma aula aqui até agora, passou muita coisa, eu aprendi muito. Muita visão. Eu digo a Débora e digo também aos amigos quando a gente conversa, a experiência de ter um podcast, ela é muito top. Porque cada pessoa que senta aí ensina muita coisa pra gente, pô. Tu falou algumas coisas que meu cérebro chega a estar fervendo aqui. Desde o começo, pô, tu com 17 anos, tu tava trabalhando, tu já tava pensando em comprar o material pra ter tua empresa. Uhum. E quando veio uma pandemia que geral pensou, agora eu quebro, tu pensou, agora eu decolo. Tu foi na contramão da galera, pô. Tava todo mundo desesperado, que ia quebrar, e tu já tava visando. Não, quando passar a pandemia,
a área de eventos vai estourar e eu vou decolar. É a minha chance. É verdade. Então, pra mim, velho, isso aqui foi surreal. E pra você que tá em casa, talvez você esteja passando a pior crise da sua vida. É esse o momento, né, velho? Isso. É esse o momento, né, Gelson? Essa pandemia foi a fase mais difícil da vida Isso. de qualquer empresário, eu acredito. Menos os empresários que fabricavam álcool em gel, máscara. Isso. É, É o pessoal da saúde, né? O Era pessoal o da que saúde. vendia, é. Mas para qualquer outra pessoa, músico, vendedor, dono de bar, restaurante, bares, todo mundo ali era cantores, né, também, né? Exatamente. E aí você passou muita coisa top aqui. Com certeza todo mundo que tá assistindo aí curtiu demais e aprendeu Massa. muita coisa aí com a gente. Espero ter ajudado. Ajudou, com certeza. Vamos Vamos. pro bate-bola. Agora é aquele quadrozinho de respostas Certo. rápidas. Ela vai te fazer as perguntas pra gente encaminhar pro fim. Primeiramente, o que foi a pandemia pra você? Superação. 2022. 2022 foi a reconstrução. E o que vai ser 2023? O que vai ser 2023 agora vai ser o tempo de... Agora vai decolar mesmo, né? É. Vamos decolar. Eu queria que tu desse um conselho pra alguém que tá querendo abrir seu buffet agora e não sabe por onde. Certo. Eu queria que tu desse um conselho. Não desistir, né? Como eu falei aqui, é complicado, é difícil, não é fácil trabalhar, lidar com as situações que vai acontecer no decorrer do caminho, até porque os bastidores é meio complicado, até você chegar em um determinado evento, muitas vezes um pneu de um carro fura, acontece uma coisa e outra, mas desistir nunca. É insistir, persistir. Não deu certo, não baixa a cabeça, siga em frente. É igual a música que eu sempre cito: levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e já deu certo. E se reciclar. Se reciclar, porque precisa não só ficar só em um ponto estratégico, mas tem uma visão ampla, né? Um leque aberto. E consegue, chega lá. E agora você pode fazer suas considerações finais, dizer com que você trabalha, deixar suas redes sociais, como é que o pessoal te procura. Pronto, é isso aí, como vocês já estão cientes, né? Trabalhamos nesse segmento de eventos, decoração, de casamento, 15 anos, buffet, né? Quem quiser aí seguir a gente aí, dá aquela força. Nosso arroba é o Jailson Produções, o Alex Kids também, que é o meu sócio, dá aquela força lá. E vocês vão ver, nossa dinâmica no dia a dia é bem top. Show, show, É show. isso aí. Rede social só Instagram até agora, né? Instagram, Jailson Nunes Produções. Então, criar um canalzinho aqui no YouTube também pra Nossa, galera olha. ver mais longo aí. Mais o Instagram dele, galera. A gente tá seguindo lá, é muito top. Registra tudo lá. Meu irmão, parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço. Muito obrigado por ter vindo. Muito top. Você que assistiu, muito obrigado por ter ficado até aqui. Meu Instagram, @CarlosHenriqueTipes, TIPS, @CarlosHenriqueTipes. Debbie Mello vai falar aí o Instagram dela e vai encerrar mais um episódio nosso. Meu Instagram é @deb_melo com 2 O. O da Demitindo é @demitindo.meuchefe. Vocês também vão encontrar a gente no Spotify e no TikTok. Tudo Demitindo Meu Chefe. E é isso aí. Agradecemos por mais um episódio vocês aqui. E até a próxima. Valeu!